aumenta, né? Gente, por favor, celulares desligados. Hoje, como nós temos muita gente, vou pedir para, mais uma vez, por favor, vocês já sabem, não façam 2 perguntas em uma. Vamos começar com quem está ao vivo. A gente começa com o Marcelo, por favor, tá? Hernan? Tá? Por favor, Maurício. Levantem as mãos e a Kelly ou o Maurício vão entregar o microfone para vocês. Tudo bem, Marcelo, aqui? Boa tarde. Bem. Tite, boa tarde. Marcelo, eu queria que você falasse sobre, agora como capitão pela primeira vez com o Tite, essa sequência que você está tendo. Antes você não via nem sendo convocado, e agora mantendo essa regularidade com a seleção classificada, chegando à Copa do Mundo e essa oportunidade de ser capitão. Para mim é um orgulho imenso, né? Tá podendo representar a seleção brasileira, representar meu país. Para mim já é um orgulho imenso, e poder ser capitão pela primeira vez da seleção brasileira, para mim é uma coisa que não tem preço. Eu trabalho ainda a minha vida inteira para desfrutar desses momentos, né, com a seleção. E, claro, com a ajuda do professor, com o staff técnico, amanhã eu posso ser capitão. Estou muito feliz por isso, mas estou muito mais feliz por estar ajudando a seleção brasileira. Marcelo, buenas tardes. Acá, Miguel Criollo de Radio Sonoonda, Ecuador, en español. ¿Dónde está la clave, dónde estuvo la clave para que esta selección brasileña, precisamente frente a nuestra selección, la ecuatoriana en Quito, empiece a revertir esa mala racha, esos malos resultados, y ahora sea la primera selección sudamericana en ya estar clasificada al Mundial? Gracias. ¿Español o portugués? Yo creo que la clave está aquí a mi lado. Ha cambiado muchísimas cosas, ha sido muy claro con nosotros de lo que quería, y nada, estamos en un buen momento, pero todavía no hemos ganado absolutamente nada. Nosotros sabemos nuestro objetivo, que es llegar bien al Mundial, llevar Brasil a lo más alto posible, que es donde tiene que estar. Pero estamos bien, pero trabajando mucho. Hemos llegado aquí, pero trabajando mucho. Marcelo, sobre o mesmo tema, agora em português, queria que você falasse um pouquinho desse 1 ano do Tite no comando do Brasil, a equipe em jogos oficiais com 100% de aproveitamento, já classificada. A situação se inverte agora para o jogo contra o Equador. Naquela oportunidade, há 1 ano, o Brasil estava fora em sexto, o Equador liderava, e agora estamos na Copa, o Equador vem pressionado. Enfim, o que você pode falar? O professor Tite foi muito claro, passando para a gente o que ele queria, né? A gente tem feito um bom trabalho, sim, todos os jogadores, todos que formam parte da seleção brasileira, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ganho ainda, né? A gente tem que levar o nome da seleção brasileira onde tem que estar, que é sempre no lugar mais alto. Mas é claro, a gente sente que a gente está num bom momento, mas se não fosse o trabalho, se não fosse a dedicação em cada treinamento, que a gente tem pouco tempo para treinar aqui, mas a dedicação é sempre, a gente sempre dá o máximo para poder adquirir o que o professor fala para a gente, né? Então acho que tem que aproveitar, tem que estar feliz, mas sempre com muita responsabilidade. Marcelo, queria que você falasse, agora com o Brasil classificado, tem um pouco mais de tranquilidade de vocês na concentração, até naquele pré-treino, na hora do trabalho. Vocês estão sempre brincando, eu queria que falasse desse momento de vocês, que a imprensa não acompanha, muito menos os torcedores, sempre dando risada, tem alguns vídeos engraçados que a CBF TV acaba captando. Não, acho que quem não vê, porque não quer, porque quando a gente não estava classificado, a gente era igual. Todo mundo ria, todo mundo ficava com raiva, é normal. Triste com alguma coisa, o sentimento é normal. Era igual antes também, quando a gente não estava classificado. Mas eu acho que essa tranquilidade não é só agora que a gente está classificado para o Mundial que a gente tem tranquilidade. O professor passa para a gente a tranquilidade de poder fazer o nosso trabalho. Então, antes também de não estar classificado, naquele momento que a gente vivia, a gente conseguiu chegar aqui hoje
por causa disso, por ter tranquilidade para trabalhar. Marcelo, boa noite. Gente, você já falou um pouquinho sobre a seleção brasileira coletivamente. Realmente é um ano muito bom, é um ano com notícias muito boas para a seleção brasileira. Mas não apenas no retrospecto de eliminatórias, individualmente também. Quando a gente pega os jogadores da seleção brasileira nesse ano, o Neymar se tornou o jogador mais caro do mundo, o Alisson hoje em dia é titular absoluto da Roma. No seu caso, mais uma Champions League para o currículo. Eu queria que você falasse desse ano seu, o seu crescimento profissional com o Tite, mas também com o Zidane no Real Madrid. Eu acho que, sim, tô muito mais maduro do que o ano passado. Espero estar ano que vem mais maduro que esse ano também. Mas, como eu disse, é um pouco disso. Ter tranquilidade para fazer seu trabalho. Eu dando o máximo, treinando, me esforçando para ajudar a seleção ou ajudar o meu clube. O retorno é esse, é te dar tranquilidade para trabalhar. Eu fico muito feliz por ter ganhado, né, a Champions, mas estar na seleção brasileira também, estar representando o meu país, chegar aqui no meu país, ver o povo feliz, a torcida feliz, sabendo que vai ter um jogo da seleção, jogo da seleção, ver a minha família sorrindo porque vai ter um jogo da seleção, isso para mim não tem preço, é muito maior que uma Champions League. Essa aí foi a resposta que ele deu, foi a resposta quando no primeiro contato nós tivemos por telefone. Então a gente fala aqui na frente de vocês a mesma coisa que a gente fala lá. Então vocês podem ter a certeza da confiança do diálogo, ninguém fica escondendo essas manifestações do prazer que ele tem, da família que fica feliz desde os 17 anos, associado ao gesto dele quando nós classificamos de fazer assim e de comemorar com a equipe toda, o credencia ele está com uma tarja de capitão. E não é por causa do treinador. Ele falou obrigado mas não é. É por um conjunto todo de trabalho que ele tem uma responsabilidade e uma alegria. A gente procura equilibrar as duas. Marcelo, boa noite. Ainda sobre o Real Madrid, hoje é o time mais vitorioso do mundo nos últimos anos e a gente vendo à distância, me parece ser o time mais difícil de se enfrentar, porque é absolutamente firme, convicto naquilo que está fazendo, parece que as coisas correm com muita naturalidade. Esquecendo tática, porque são diferentes, claro, mas sobre esse espírito vencedor que o Real Madrid tem demonstrado, você consegue ver uma seleção brasileira nesse caminho, ou já igual, ou absolutamente pronta para ficar igual ao Real Madrid? E é importante esse espírito vencedor? Não tem, na minha opinião, não tem como comparar um clube com uma seleção. Então, não tem como responder se está parecido ou se está igual, eu acho que não tem como. O que eu posso dizer é o seguinte, estando na seleção brasileira, a vontade que todo mundo tem aqui para jogar, a vontade de vencer, o que essa camisa da seleção representa, é o que nos motiva a cada dia, né? Tá aqui representando o nosso país, tá podendo levar o nome da seleção brasileira no lugar mais alto possível. Isso, como a gente tem pouco tempo para trabalhar, a cada convocação a gente sempre tenta estar unido, né, para poder fazer, para poder também dar uma alegria para o povo brasileiro. É óbvio que a gente tem que ganhar, a gente sabe que sempre ganhando os 3 pontos é sempre mais importante, mas ganhando a gente sempre dá alegria aos torcedores. Buenas noches con todos. Si es posible la respuesta en español, Marcelo. Acá estoy. Bueno, felicitaciones por la última Champions. Pero uno de nuestros mejores jugadores de la selección ecuatoriana, Luis Antonio Valencia, juega por su lado. Y usted también lo va a tener ocupado. ¿Cómo ve ese duelo? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene cuidado de Luis Antonio o va a tener cuidado de Luis Antonio? ¿Y de qué Luis Antonio debe tener cuidado de usted, Marcelo? Pues de mí no me gusta hablar de nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Si él quiere hablar o pensar algo, no hay ningún problema, pero a mí no me gusta hablar. Claro, Valencia es un jugador que ya conozco hace mucho, es un grandísimo jugador, es muy difícil jugar contra él, he jugado ahora 2 veces contra él en una final y un amistoso en pretemporada, y es muy difícil. La verdad que a mí me gusta enfrentar los jugadores buenos porque te hace bueno también. Entonces yo prefiero jugar contra él. Yo creo que va a ser un duelo bonito porque Brasil-Ecuador siempre ha sido
ha sido sempre um grande partido. Buenas tardes, Marcelo, si en español mucho mejor. Ecuador tiene la urgencia de sacar un resultado positivo que debe ser el empate y si es mejor la victoria para seguir pensando en llegar a Rusia 2018. Tienen jugadores importantes que tienen experiencia. El fútbol se da 3 resultados. En la capital de la República, en Quito, el equipo que ustedes, la selección, le ganó 3-0. Pero ahora, como repito, tiene la urgencia. ¿Han pensado en el ataque de Ecuador que va a ser incisivo para sacar esos resultados? Gracias por la respuesta. Pues yo creo que va a ser un duelo bonito, como he dicho. Ellos necesitan, ¿no?, urgentemente, como has dicho, del resultado. Nosotros no miramos mucho eso porque miramos lo que hacemos nosotros y lo que necesitamos nosotros a mejorar. Pero yo creo que ellos van a venir al ataque porque si necesitan del resultado tienen que salir a meter goles. Yo creo que es una cosa normal. Pero nosotros miramos lo que hacemos nosotros. Es claro que miramos cosas de ellos, ¿no?, del partido, pero miramos más lo que hacemos nosotros. Marcelo, a partir de agora já é o primeiro jogo assim das eliminatórias que o Brasil pega já na regressiva de menos de um ano para a Copa do Mundo. Lembrando até o que aconteceu em vezes anteriores, a gente andou perdendo o rendimento do ano pré-Copa para o ano da Copa. Já algumas edições, tu até não participavas de algumas delas. Qual é o segredo a partir desse jogo, nesta regressiva, para que o rendimento que vocês estão apresentaram nessa retomada de eliminatórias, ele não seja perdido e algumas coisas até sejam melhoradas? Como é que é essa consciência à medida que, a partir de agora, a classificação já não está mais em disputa? Não, como eu disse antes, não tem tranquilidade assim, porque a gente está classificado para a Copa do Mundo. A gente sabe o que a gente tem que melhorar. O professor Tite também vem sempre com alguma coisa nova, onde a gente tem que melhorar. Acho que nunca está bom. Acho que para a gente seguir nessa linha, a gente tem que sempre pensar que tem que melhorar alguma coisa. A gente sabe que o caminho é largo, o caminho é duro, porque a gente quer botar a seleção onde ela tem que estar. E para chegar lá a gente tem que sofrer para ganhar alguns jogos. É óbvio que a gente está classificado, mas a nossa mentalidade não muda. A gente vai para cada jogo como se fosse o último. Marcelo. Só um minutinho, Bruno. Vou chamar as 3 últimas para o Marcelo, só para avisar que já a gente começa do Tite. Marcelo, como é que você vê, você no Real Madrid já exerce essa função de capitão algumas vezes, principalmente quando o Sérgio Ramos não está em campo, e você agora na seleção brasileira vai ter essa oportunidade. Você acha que a sua figura como líder no Real Madrid surgiu antes do que na seleção? Como é que você vê essa diferença? Não, a questão é que eu não vejo assim, não tem como ver a diferença. Acho que aqui na seleção é um pouco... aqui eu sou o 10º, né? Sim, sou o 10º que vai exercer essa faixa de capitão, né? Eu acho que sim, eu acredito que tem a minha parte de líder dentro da seleção brasileira, né? Mas eu acho que vou tentar ajudar a seleção brasileira da melhor maneira possível. Acho que não muda muito sendo capitão ou não. Cada um tem a sua parcela dentro da seleção brasileira. O professor sempre deixa isso bem claro para a gente. Pergunta mais ou menos nessa linha. Tem seleções na Europa, no mundo, Argentina, Inglaterra, França, que tem contabilizado direitinho. Bob Moore foi capitão da Inglaterra 90 vezes. Aqui a gente nunca soube quantas vezes o Carlos Alberto Torres foi capitão da seleção, quantas vezes o Cafu foi capitão da seleção. Eu fiz uma conta hoje, tentei fazer uma conta mais ou menos de chegada, entendi que o Dunga foi capitão 46 vezes. Aqui agora a gente está contabilizando isso por causa do Tite. Né? Se você é o 10º capitão, nós nunca fez essa conta. O que te parece mais certo do ponto de vista do que a função de capitão significa? Ou seja, quem é que faz a conta do jeito certo? São os ingleses que valorizam e contam cada... Ou, estou dizendo isso em relação à importância que tem esse posto. O que é que significa ser capitão? Quem está certo? Quem valoriza como os ingleses ou quem nunca fez essa conta como nós? Não, eu não sei te dizer quem está certo ou não. Quem sou eu para dizer?
Não, o que eu sinto é isso. Cada jogo é um jogo. Se eu vou ser capitão amanhã, eu vou exercer da melhor maneira possível. E no próximo jogo, quem for capitão vai pensar da mesma maneira. E eu acho que no meu ponto de vista, se foi 40 vezes, 50 vezes, para mim o mais importante, se você foi 2 vezes capitão na seleção e ajudou o time, vale muito mais do que não ajudar. É a minha opinião. E Marcelo, aqui na segunda aqui. Marcelo, a seleção é a primeira colocada do ranking da FIFA, a primeira a chegar à Copa do Mundo, vem de uma longa invencibilidade nas eliminatórias, uma campanha incrível, e vai jogar em casa, coisa que nunca o Brasil jamais perdeu em casa, um jogo de eliminatória. Quer dizer, vai jogar na casa do Tite, onde todo o povo gaúcho acolhe ele, querido pelas 2 torcidas. Enfim, tudo é a favor. O que é preciso ser feito para que o time não perca aquela chama da motivação, que às vezes não é consciente, assim, o cara, lógico que todo mundo quer jogar sempre para ganhar, mas não precisando do resultado para classificar, como é que se faz para manter essa motivação? Eu acho que a motivação a gente tem todos os dias, né? Primeiro a gente tem saúde, né? A gente pode representar nosso país, para estar na seleção a gente tem que estar bem no clube também. Então acho que a motivação é essa. A gente chega aqui, é uma alegria imensa, todo mundo feliz com todo mundo. Eu corro para o Neymar corre para mim, o Firmino corre para o Thiago corre para o... sabe? E assim vai. Acho que a motivação, mesmo a gente estando num bom momento, acho que não falta motivação. A gente sempre quer mais. E se a gente está num bom momento, a gente quer sempre melhorar. Obrigado, Marcelo. Está liberado. Tá liberado? Tite, aqui logo na nossa frente aqui. O Parreira de 2005 para 2006 ele tinha uma base muito bem construída, não alterou praticamente nada para a Copa do Mundo. O Dunga de 2009 para 10 igualmente, o Filipão de 13 para 14 também. Você está seguindo uma tendência, você ainda tem algumas definições no grupo como um todo. Os 11 ele parece bem claro na sua cabeça, até a mesma seleção de um ano atrás. O que fazer? Como é que é o seu trabalho agora para que não se repita, por exemplo, os resultados ruins que a gente teve em 2006, 2010, 2014? Qual é a sua preocupação nesse momento? Marcelo falou muito em coisas para melhorar. O que fazer de diferente do que foi feito? Como é que isso te preocupa? Você não tem testado tantas outras opções. Você diz que observa muito comportamento em treinos, em concentração, em grupo. Dentro de campo, você chega a pensar, tenho que testar mais, tenho que testar menos? Você acha que está ok com esse time até a Copa, ou não vai repetir os erros que aconteceram antes? Não dá para a gente comparar uma situação ou outra. Não tenho as variáveis de todos, Pedro, de todos o que aconteceu nesses anos todos que tu falou. Eu não posso. Se eu começar a fazer e comparar, eu vou estar deixando de fazer o meu trabalho bem feito. O que eu procuro fazer? É ter critérios, é ver o desempenho do atleta, é de ser coerente, de estar aberto a novos talentos que surjam e fazer essa construção de equipe. E de passar por uma situação. Nós passamos por uma nova etapa agora. A equipe está classificada, sim. A Copa do Mundo e a cobrança de desempenho permanece. A Copa do Mundo iniciou. Por quê? Porque aproveita esse tempo todo que a gente antecipou e bota a pressão para que eles tenham um grande desempenho. Nós estamos pressionados para ter um grande desempenho. Resultado eu não sei, mas jogar bem sim. Então, e aí tu vai construindo, jogo a jogo, acompanhamento, e aí é uma sequência toda, sem fazer um comparativo com o que deu certo ou não das situações anteriores, porque eu não tenho domínio delas. Tite aqui no meio, boa noite. Você confirma o William e o Coutinho preservado pela inatividade da recente contusão, e sobre o Coutinho, foi muito polêmica essa contusão, e essa polêmica veio desde a Inglaterra para cá, se realmente ele estava machucado, tudo que envolve uma possível negociação. Queria que você falasse um pouquinho, quando você o convocou, você sabia do andamento, da possível recuperação, ficou preocupado com... Ele se recuperou justamente quando veio para a seleção, o que isso poderia gerar, talvez, de algo que não é verdadeiro, de que teria simulado, enfim. Existiu alguma preocupação nesse sentido, já que foi você quem o convocou? Eu vou contar um pouquinho, sintetizar a história. Nós convocamos com 15 dias de antecedência. Tenho toda a dimensão de que é uma janela e que grandes possibilidades de troca de clube elas acontecem, e eu tenho que estar
atento a isso, né? É uma realidade, porque mexe com o emocional, mexe com a vida do atleta, mexe com a vida dos clubes, e ao mesmo tempo, a essência ela é a seleção brasileira. Um atleta do nível do Coutinho, com a qualidade do Coutinho, naquele momento, estando bem, ser convocado. Teve o seu problema, a dimensão dele, ela partiu, e aí sim o diagnóstico nós podemos responder a partir do momento que ele chega na seleção. Essa responsabilidade eu tenho com vocês. E aí é o departamento médico de fazer uma avaliação médica, de fazer uma transição de campo, de ter o contato de médico para médico do Liverpool, de preparador físico para preparador físico, de Edu Gaspar para com os dirigentes. Eu com o Klopp não dá porque eu não sei falar inglês, mas ele faz e fez para ter essa possibilidade de não correr risco com o atleta, mas não abrir mão de um atleta do nível que é o Coutinho. Em relação ao William, o William está jogado, está bem, por uma questão de justiça, o William inicia, Coutinho fica como opção. Tite, aqui ó. Até falando também em cima do Felipe Coutinho, hoje os jornais, né, da Inglaterra deram como certa transferência para o Barcelona 607 milhões de reais. Né? Como é que está a cabeça do Coutinho? Obviamente que você está convivendo com ele, deve ter recebido essa notícia, e você acha que ele vale este valor? Não tenho condição de avaliar em termos financeiros, não tenho. Eu não sou manager, eu acho que manager e o europeu tem muito mais condições, até porque eles trabalham. Eu não tenho isso. O meu é de campo, é cheiro de campo, e olha, e essa é a minha preocupação. São realidades distintas. A outra parte é... Eu conversei com o Coutinho, externei, falei com ele, para o William, disse que era aquilo que eu repeti e que eu não, para vocês, e que eu não faço. Eu digo, quero que tu vá para um local onde tu te sinta feliz. Se for para o Liverpool, vou ficar contente. Se for para o Barcelona, vou ficar contente. E esse e dos outros. No demais eu tenho que saber o meu limite. Eu não tenho que ter opinião para tudo. Eu digo assim, eu não preciso ser o cara que quer aparecer para fazer as coisas, para dar fazer uma manifestação e tal, para que ela repercuta. Eu não sou. Eu sou mais discreto nesse aspecto e justo. No justo seja feliz. Né? O clube que tu for, não sei. Essa perspectiva ele vai acabar gerando. Porém, nossa, a seleção brasileira e a importância dele não vai abrir mão dele, não, de estar conosco. Tite aqui, boa noite. Boa noite. Um ano atrás, você estava numa acanhada sala, estreando contra o Equador, com a mesma formação que você vai botar a campo amanhã. É o mesmo time, aquele que jogou na tua estreia e que vai jogar amanhã. O que mudou em você nesse um ano? E se você hoje preferiria que tivesse começando, ao invés de na véspera de um jogo de eliminatória de Copa do Mundo, você preferiria já estar na véspera de uma estreia na Copa do Mundo? Não, eu queria estar nesse momento, ou até antes, ter mais tempo trabalhado, Paulo, com eles todos. Tu tenta apressar e eu fico inquieto, incomodado por esse pouco tempo que eu tenho de trabalho e poder dar a eles todas as orientações possíveis. Por exemplo, o Marcelo joga na seleção com funções adaptadas diferentes da que joga no Real. No Real ele joga sempre com os dois laterais abertos, só para termos táticos, sempre dando essa amplitude, qualquer que seja o lado. Na seleção, um ataca por fora, um ataca por dentro. Se o lado direito estiver atacando, ele vai atacar como meio-campista, como jogador central, e não os dois abertos. Então, essa adaptação, inclusive, que eu falei para ele, então a gente procura desenvolver. Hoje eu tenho a oportunidade de poder ter trabalhado com o Coutinho por dentro em algum jogo. Ter treinado também dessa forma. Então, tu começa a estabelecer variações. Jogar contra o Equador e estar preparado, para se eles jogarem com dois atacantes enfiados, com dois pivôs, e de ter essa atenção também em relação ao adversário. Ou se ele joga com o Valência atrás ou com o Valência mais adiantado, formando dupla com o Caicedo. Então, eu tenho que ter essa noção para ajustes e para a equipe se consolidar e crescer. E botar pressão. A seleção brasileira, os atletas que vão para o jogo estão pressionados, porque o técnico quer desempenho. Ele quer que jogue bem, que seja competitivo. Se o resultado não vier, é uma outra história. Mas esse compromisso e essa pressão, eles vão, e já estão agora publicamente, eu já falei para eles individualmente, agora publicamente está colocado, sim, também. Tite, aqui no centro, bem à sua frente, só para fechar essa questão da janela, de alguma forma ela afetou
o desempenho de algum jogador nesse período aí? Afetou, afeta, vai continuar afetando até ter o processo final de coisa, e mais o período de adaptação, se o atleta sair, para estar naturalmente no seu clube desenvolvendo de forma natural. Mas afeta negativamente? Humanamente, ela negativamente? a todos. Negativamente? Não sei como ele vai responder, como ele vai reagir, depende muito da individualidade. Inclusive afeta o técnico, porque ele tem que estar pensando numa situação que ela foge da do jogo. Todos, porque nós somos humanos, não é maquininha que fala assim, ó, agora tira isso, agora vai estar, não é? Afeta, sim. Fala, Tite. Tudo bom? É o seguinte, há um ano atrás, quando você assumiu, o Brasil era o patinho feio. Hoje já é príncipe de novo. Os jogadores extremamente valorizados. Por que os jogadores brasileiros voltaram a ser tão valorizados pelos números que a gente vê em negociações? Nem patinho feio, nem príncipe de ouro, e a outra ela é contextual, eu não sei te responder uma coisa de uma forma direta, eu não sei. Mas ela é conjuntural, isso eu sei. Ela é conjunto da obra. Hã? Titi, Neymar, se a gente reparar um pouquinho, o mapa de calor do Neymar no Barcelona, ele trabalhava um pouquinho mais, ou bastante, pela faixa esquerda do gramado. Por mais que ele tenha jogado pouco no PSG, a gente observa um Neymar muito mais solto, muito mais tranquilo dentro de campo. O quanto isso é importante para a seleção brasileira e para a sua estratégia de jogo? A pergunta é tática, a resposta é tática. O Neymar ele se sente à vontade, na amplitude, aberto, nessa referência ao Barcelona um pouco mais, ou com uma liberdade de rodar, não no PSG, só no Santos, em alguns momentos, com o Muricy. Eu lembro que nós jogamos contra o Santos e o Adilson era o técnico e ele usou com o Neymar pelo lado direito. Só que ele não se sente à vontade. Eu estou olhando para o Casagrande e para o Júnior, porque jogando tu tem que ter um local onde tu te sinta à vontade. Onde tu tenha naturalidade para jogar e tu fica mais... Ele tem, sim, uma liberdade, ora por fora, ora por trabalhar por dentro. Como é, de que forma é bom, aí não. Mas vai ter essa liberdade. Tite, aqui embaixo, do outro lado, à direita. Falei do Caso e do Júnior, mas tem Muricy, tem um monte de ex-boleiro aqui depois, que jogou, que tá... Eu não estou nesse rol aí dessas feras, entendeu? Era mesmo. Tite, aqui na tua direita, tem um monte de gaúcho na comissão técnica da seleção, incluindo tu, mas eu queria saber de um especial que tu abraçou antes do treino, o seu Verardi, queria saber da tua homenagem para ele, da importância que ele teve para ti na tua carreira. Tu me oportuniza em ser grato ao seu Verardi. Gratidão é um sentimento muito nobre. E o seu Verardi me ajudou muito, o Grêmio me ajudou muito, abrindo as portas para um gringo do interior que vinha para treinar um grande clube com grandes estrelas, e ele apostou e sustentou. Então, na figura do seu Verardi de agradecimento, eu poderia te contar um monte de histórias dele que ele mostrou. Uma maior delas talvez tenha sido o seguinte: talvez no meu ímpeto de vaidade eu tenha tomado uma atitude errada. E ele encostou em mim e disse assim: Tite, justamente o Grêmio te abriu as portas importantes. Ele disse: cuida o que tu está fazendo para ver se ela é justo. Reflete o que tu está fazendo. Pegou e virou as costas. Ele tinha razão. Eu estava me deixando levar pela vaidade. E eu reconsiderei porque ele me aconselhou. Então, a verdade é muito grande. Então, e nele, representando ao Grêmio, a minha gratidão, em relação a ter aberto as portas e ter me ajudado. Tite, boa noite. Você falou agora há pouco que gostaria de ter tido mais tempo, né, para trabalhar, e você vai ter menos ainda daqui para frente do que você já teve para trás, né? Sim. Teve um ano, agora falta menos de um ano. E há 2, 3 meses atrás, quando classificou, você disse: talvez eu passe a fazer umas experiências, possa usar algumas coisas, um plano B, C, testar outros jogadores, já que classificamos. Mas, ao mesmo tempo, é muito pouco tempo para consolidar esse time, para você acabar de passar o que você gostaria, que você não passou ainda. Esse dilema existe? Sim.
Sim, absolutamente sim. O limite é de tu fazer um novo e tu não ter tempo hábil para confirmar isso. Isso é desafiador. Eu e a comissão técnica procuramos, sim, ao mesmo tempo, sem ser ortodoxo, estar falando toda a mesma coisa, mas ao mesmo tempo consolidar. Sim. Então, tu começa a fazer algumas modificações ou ter algumas possibilidades. Aquela que eu digo de usar o Coutinho para ter 2 jogadores que são agudos, e com o William, ela passa a ser uma opção. Ela tem a opção de poder trabalhar em algum momento com 4-2-3-1, com o Fernandinho e Casimiro, é uma opção. Pode vir, como aconteceu contra o Uruguai nos últimos minutos, mas passa a ser. Mas sem fazer assim loucura, ou transformar uma engrenagem coordenada. Porque a individualidade, ela aparece e tem um sentido de organização. Se tu perder a organização, tu vai dizer assim, ó, a gente começa a procurar individualidade. Neymar tem que decidir, Marcelo tem que decidir, Jesus tem que decidir, fulano tem que decidir. E que não é, ela depende, mas é sim um dilema que eu enfrento. E o funil de oportunidades, então, está bem menor, né? Porque não dá para testar um novo sem testar tudo que você tem dentro desses que você já está. Perfeito. Quer ver um exemplo? Todas as críticas que vierem de vocês a respeito de não ter convocado Vanderlei, de não ter convocado o Everton, de não ter convocado Diego, ela é justa. Eu não posso falar nada, porque qualquer escolha desses 6, 7 goleiros que nós teríamos seria justa para alguns, injusta para outros. Por isso, se eu tivesse talvez mais tempo, com 4 anos, mas eu tenho que me moldar a minha realidade. Aí estaria um dia com o Cássio, estaria um dia com o Vanderlei, estaria um dia botaria para jogar. Não dá. Não dá. Mas tem o meu respeito e tem a minha consideração. Isso tem. Titi, aqui na sua direita, a seleção tem pouco tempo para treinar. Você sempre disse que tem algumas vagas em aberto. Mas se a gente pegar esse 1 ano, o time base da seleção é praticamente o mesmo. Que importância está tendo isso para você? E que importância, caso isso se mantenha, terá para você na Copa? É sempre um link de um técnico para outro. É sempre um link de etapas de trabalho de uma para outra e a gente consegue ter legados que tenham de uma situação para outra. Não estou falando isso estou falando isso como uma visão e não para ser simpático com os outros técnicos que passaram. Quando tu passa um insucesso, te queima na carne, tu tem a experiência e tu sabe aquilo que não tem que fazer. Passa-se etapas, um momento difícil, segue depois de 2014, e aí tu tem legado, por exemplo, que hoje do Renato Augusto, consolidado, que já estava antes no trabalho. Aí tu ajusta as peças, tu pode, né, colocar, o Neymar jogava na seleção olímpica por dentro, vai botar, mas vou jogar como ele estava jogando no Barcelona, deixa o Gabriel Jesus por dentro, que é onde entendo que ele produz. E aí tu vai construindo uma equipe e vai ao mesmo tempo, e esse é o desafio, linkando, construir e consolidar, porque ela não pode ir para frente e voltar, ela tem que se manter estruturada, forte para poder crescer um pouco, Professor Tite, o Paraná lhe abraça como sempre, e há cerca de meses aí, atendendo o Mauro Naves, que é um irmãozão nosso, e o Ramalho, eu pedi aplauso para o senhor quando da classificação para a Copa do Mundo. E hoje eu quero abraçá-lo e cumprimentá-lo por esse 1 ano de sucesso. Apenas uma derrota no amistoso lá na Austrália, para a Argentina por 1-0, e depois a sequência de resultados positivos. Então, um ano altamente positivo. Desse período que o senhor viveu, o senhor poderia confessar para todos nós quais os melhores momentos? Qual foi aquele instante que eu disse, era o que eu queria, é o que eu sonhava? Cara, às vezes eu não consigo desfrutar, cara. É tanta responsabilidade, tanta dimensão, e olhando para todos vocês, sabendo do quanto isso ecoa, de quanto a gente está, quanto pessoas ficam felizes e comportamentos, sabe? Estou falando assim, eu olho para trás e eu não consigo curtir assim. E gosto muito daquilo que faço. Sou meio perfeccionista, gosto do que faço. Estou vindo para a minha terra e estou mais pressionado ainda, porque quando a gente vem para a terra onde é da gente, tem um outro componente a mais ainda. Eu pedi até para a Comissão Técnica que vocês me ajudem, até para filtrar, porque eu quero daqui a pouco fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Mas em paz. Em paz. Eu trabalhei muito para chegar onde eu fui. Eu
Sou muito grato a Garibaldi e a Veranópolis. E eu contei uma história para os atletas ontem que ela é muito legal. Ela não é demagogia. Um dia nós estávamos em Veranópolis e o Campeonato Gaúcho ia terminar. Estou falando porque a minha formação ela precisou disso. O Campeonato Gaúcho ia terminar, nós ia ficar desempregado mais de 6 meses. Os atletas me procuraram. Eu digo, bom, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Aí nós procuramos o diretor, Zenir, Edgar, digo, dá o que vocês quiserem de salário para nós, mas só deixa nós ficar trabalhando. Mais ou menos assim. Veranópolis nos ajudou e hoje eu estou agradecido, estou vindo na minha terra por causa disso, agradecido também que um dia eles puderam me ajudar, me formar e eu consegui trabalhar, errar pra caramba, ser chamado de burro pra caramba, de entender as manifestações do torcedor, né? Mas me moldar para que eu pudesse estar aqui hoje melhor preparado para conversar com vocês, para trocar ideias, para ouvir críticas, para contrapor também. 3 últimas, pessoal. Você sempre fala em família, né, Tite? E a gente sabe da sua relação familiar, que é muito forte. Quero saber se você já ligou para casa, já recebeu, me parece que vem alguns apitos abençoados, inclusive. Qual vai ser a rotina até o momento do jogo? Como é que tá? Conversou com a mãe? Como é que é? Eu tenho cuidado bastante ao outro lado familiar, tem a mãe do treinador do Equador, as mães elas são iguais. O que a gente procura vocês têm da mesma forma, tem esse lado familiar, não é nada de excepcional, não é nada de extraordinário, não é nada de demagogia. Eu sou tal qual todos nós somos. E no nosso convívio a gente tem, mas que traz uma emoção diferente, porque quando é da casa, quando é próximo, quando é onde tu nasceu, onde tu te criou, no clube onde tu dirigiu, tem um componente diferente. É inevitável, é humano. Tomara que eu me controle bem. Em cima disso, Tite, o técnico da seleção brasileira amanhã, por trabalhar na sua terra, se sente pressionado, você falou da pressão para os jogadores, e em tentar agradar a todos. Por exemplo, colocar em campo o Luan seria também um agradecimento ao povo gaúcho? Se eu quiser agradar todo mundo, eu vou estar desagradando as minhas convicções, vou estar sendo incoerente, injusto, brincando de faz de conta, falso. A minha responsabilidade é ter o feeling. O futebol ele é o que se vê e o que se sente. Eu quero sentir, eu quero estar legal para sentir. Se for para ter Luan no 4-2-3-1, para ele jogar parecido com o do Grêmio, eu conversei com ele. Eu digo que tem 2 formas de utilização do Luan. Ou no 4-2-3-1 com ele, por dentro, jogando atrás do 9, que é como ele exerce a sua função, ou como flutuador do lado, que é onde ele treinou. Eu disse, me sinto bem também, que em algum momento ele jogou com o Roger assim. Não sei se com o Renato ele jogou assim. Não, mas que jogou e que disse que tinha naturalidade, por isso treinou, tendo a necessidade e não brincando de fazer de conta. Obrigado, gente.